Aula de ação do vento nas estruturas. Nessa situação, o fluido, que é o ar, ele está em movimento. Uma primeira coisa que eu já vou chamar a atenção aqui é que a densidade do ar que será utilizado nos cálculos será 1,225 kg por metros cúbicos, obtida a 15 graus Celsius e 1 atm. O vento ele interage com a edificação, tendo os pontos onde ele fica estagnado, ponto ele colide e tem uma deflexão, e pontos onde ele contorna a edificação. Além disso, o vento tem uma outra característica, que é a de aumentar a sua velocidade com a altura. Como, por exemplo, ele tem uma velocidade mínima na base e essa velocidade vai aumentando com a altura da edificação. Logo, percebe-se que a força do vento numa edificação depende de quê? Da sua velocidade. Então, como isso aqui é um fluido, a força tem que ser calculada a partir de pressão do vento e essa pressão, consequentemente, depende da velocidade. Bom, escrevendo aqui a equação, a pressão do vento será, no caso, a pressão dinâmica, representado pela letra Q, como já detalhado aqui acima. Essa pressão dinâmica está relacionada com a energia cinética do movimento. Logo, ela é 1/2 de ρV ao quadrado. Aproveitando aqui que os cálculos de vento são feitos baseados em norma, na norma se utiliza essa densidade do ar, que é 1,225 kg por metros cúbicos. Logo, utilizando esse valor na pressão dinâmica, ela seria escrita da seguinte forma: no lugar de ρ, 1,225 vezes V ao quadrado dividido por 2. E esse valor é aproximadamente, ele é aproximado para 0,613 vezes V ao quadrado. Essa, então, é a equação para o cálculo da pressão dinâmica que nós utilizaremos em todos os exercícios, em todos os problemas dessa matéria. O que se observa, como demonstrado aqui anteriormente, é que a velocidade ela aumenta do piso com a altura da edificação. O carregamento ele tem, por exemplo, uma forma logarítmica ou uma forma de parábola. Tá? Depende de como que é feita a aproximação. Esse é um processo que seria complicado. A norma de cálculo de cargas de vento na estrutura permite que esse valor, esse carregamento do vento, possa ser calculado como se fosse um carregamento retangular ou uma soma de carregamentos retangulares, como vou desenhar nessa vista aqui, que é a vista em corte. Tá certo? Então, aquele carregamento mostrado anteriormente numa forma logarítmica pode ser adaptado para carregamentos retangulares. No caso aqui, eu representei em quantas formas retangulares? Em 3. Olha, aqui está o primeiro retângulo, que eu vou chamar, por exemplo, de 1. Aqui está o segundo retângulo, que eu chamarei de 2, e aqui o terceiro retângulo, que chamarei de 3. Dessa forma, a partir desses carregamentos, se determina, então, a força do vento para cada cota dessa daqui e também o momento causado pelo vento. Você já pode observar agora na figura isométrica que já foi desenhado o carregamento em toda a face. Tá? Isso aqui foi feito para poder facilitar o entendimento do seguinte: quando se calcula a pressão é 0,613 vezes a velocidade do vento ao quadrado. Essa velocidade do vento vai depender de quê? Em cada altura dessa que estou ilustrando aqui, haverá uma velocidade. E o outro fator que vai depender é
da área da superfície onde esse vento está atuando. Logo, a área seria como? Por exemplo, pegando aqui para esse carregamento 3, como representado, teremos a área 3. Espero que fique claro por esse desenho. Então, aqui está a área 3, onde esse vento está interagindo. Por exemplo, indo para outra área, como a área 1, que era a primeira, seguindo o mesmo exemplo anterior, área 1. Então, a área de quem? Dessa parede que está sendo mostrada aqui. E essa área intermediária será, então, a área 2, para essa situação onde estamos utilizando apenas, dividindo o carregamento do vento em apenas 3 partes. Notem que em toda equação que foi escrita, a força é calculada de que forma? Força de fluido sempre é pressão vezes a área. Porém, no caso do vento, ele é um fluido em movimento. Dessa forma, por ele ter movimento e por cada edificação ter um formato diferente, se diz que a aerodinâmica dessa edificação vai influenciar também na força. E qual é o parâmetro que está ligado, então, com essa aerodinâmica? É o CP, que pode ser um coeficiente de pressão ou um coeficiente de momento, por exemplo. O valor de CP sempre será dado no problema. Normalmente ele é menor do que 1. Ele fica entre o intervalo -1 e +1. E essas áreas ilustradas aqui na figura isométrica? Como que se calcula cada uma dessas áreas no problema? Tem que se levar em conta a altura de cada uma dessas cotas onde está sendo calculado, aqui, por exemplo, a altura 1, e também o que mais? A largura dessa cota. Tá certo? Então, quem vai ser a área 1? A área 1 será o produto da largura 1 vezes a altura 1. Indo para a área 2, como que você vai calcular essa nova altura? Olha, a nova altura será essa que eu estou demarcando. Percebem? Essa daqui é a altura 2. Notem que eu fiz questão de diferenciar aqui na cota que o intervalo da altura 2 é esse que está sendo ilustrado aqui, ó, que o pontinho está marcando. A largura 2, nesse caso, ela coincide com a largura 1, já que esse aqui é um prédio retangular, não tem forma variável, aqui então terá a largura 2. Logo, quem será a nossa área 2? Essa área 2 será o produto da largura 2 vezes a altura 2 daquela cota. O mesmo processo se faz para a área 3, ou de quantas formas for dividido o prédio. Por exemplo, agora vamos pegar a nova cota, da altura 3. Notando, olha, a altura 3, qual que é o intervalo dela? Do ponto ilustrado até o ponto máximo. Então tem que tomar muito cuidado na hora de se calcular a área, porque é a área onde está havendo apenas aquela pressão do vento. Isso você está calculando, no caso, para a área 3 somente nesse intervalo. E quem é a largura 3? A largura 3, como o prédio é retangular, ela é igual à largura 1 e à largura 2 nessa situação. Então aqui, olha, para poder calcular a área 3, será o produto da largura 3 pela altura 3. O passo seguinte, das interações de fluido com estrutura e da determinação de reações de apoio, o que se necessita agora calcular? Determinamos a força, o próximo cálculo é o momento. Como que é a equação do momento? Como que se determina o momento? O momento ele é o braço vezes a força atuante nessa estrutura. Esse braço, como que ele vai ser calculado? Vamos pegar, por exemplo, para
para o carregamento 1. Vamos passar para a figura em corte, primeiro por facilidade de visualização e depois porque ela ainda está limpa. Quando se calcula a força 1, ela será aplicada em que ponto? Pelo fato do carregamento ser retangular, a força 1 estará na metade do primeiro retângulo. E quem será o braço 1, ou seja, o Y1? É essa altura, do piso até chegar na força. Por exemplo, se a cota mostrada aqui, se o H1 fosse de 10 metros, quanto que seria o Y1? Por ser retângulo, é a metade. Logo, o Y1 é 5 metros. Tá certo? O Y1 será, no caso, a metade da altura 1. Esse será o valor do Y1. Perfeito? Agora eu vou apagar essa relação para fazer o próximo braço. O próximo braço estará ligado com quem? Com a força 2. A força 2 também ela será aplicada na metade do retângulo 2. Logo, para poder determinar esse momento, voltando à gravação do vídeo, logo, para determinar o momento produzido pela força 2, há necessidade de saber, então, o valor do braço 2. Quem é o braço 2? É esse Y2. Como que será determinado esse valor? Aqui tem que ficar muito atento, pois o Y2 é a soma de H1, tá certo? Que é o valor da primeira cota, mais a metade de H2. Isso daqui, né, é muito simples, como por exemplo, supondo que cada uma das cotas dos carregamentos aqui, cada altura dessas, H1, H2, H3, cada um seja de 10 metros. Logo, se eu quero calcular o braço H2, será quanto? 10 mais 5, 15 metros de altura, independente da equação que foi escrita aqui. Tá certo? Agora, então, apagando essa equação para podermos fazer a última etapa, que é a força F3. A força F3 do vento, como o carregamento também é retangular, será então posicionada na metade do braço 3 e de quanto será... Desculpa, a força está posicionada na metade da altura do carregamento 3, tá certo? E de quanto será o braço Y3? Y3 será toda essa altura. Que logo, né, como eu falei no exemplo anterior, se cada cota, se H1 for 10 metros, H2 10 metros, se H3 10 metros, de quanto será o braço Y3? Será 10 mais 10, 20, mais a metade de 10, 25. Ou seja, é a soma de H1 mais H2 mais a metade de H3. Esse será, então, o valor dessa força 3. Tá certo? Eliminando aqui esse excesso de equação, como então que serão calculados os momentos? Cada momento desse que nós temos será então momento M1, que eu vou escrever em verde. Momento M1 será Y1 vezes F1. O momento M2 será Y2 vezes F2. E o momento M3, relativo ao último parâmetro aqui, será Y3, F3. Tá? Foram feitas cores diferentes para tentar evitar que se possa haver alguma confusão. Esse vídeo ele ficou se movendo e eu vou deixar dessa forma para o momento.
Passando aqui para uma figura mais limpa, o que é que se calcula então a partir de todos os problemas? Se calcula F1, se calcula F2, e se calcula também o F3 para essa situação. Bom, nosso objetivo é, primeiro, determinar a força total do vento aqui na edificação. Ou pode ser que você também queira representar, em vez de força total, como a reação no apoio. Aqui estará a reação R a todas essas forças F1. Como que se calcula o R, então? O R será a soma de todas as forças, terá que ser nula. Tá certo? Logo, nós vamos ter aqui F3 mais F2 mais F1 menos R. Repare que os vetores estão invertidos. R aponta para a esquerda, F1, F2 e F3 para a direita. Então, a soma de todas as forças tem que ser nula. Ou R, que é a força total, será F1 mais F2 mais F3. Essa, então, foi a forma para se determinar a força total, ou seja, a força R. Eu vou escrever aqui, olha, força total será, então, a força R. O outro objetivo é determinar o momento total. Momento total. E como que será feito o cálculo desse momento total? Parte-se também da condição de equilíbrio, em que a soma dos momentos é nula numa situação em que o edifício está em equilíbrio. Por exemplo, se para essas forças F1, F2, F3 atuando nesse prédio, ele poderia, por exemplo, rotacionar em torno desse ponto da origem. Também pode ser assumido como a metade, isso depende do problema. O fundamental aqui é, se as forças F1, F2, F3, para onde que elas produzem o momento? Será um momento no sentido horário. Logo, a reação na base, o momento de reação, o M, terá o sentido anti-horário. Fazendo esses cálculos, aqui nós vamos observar, adotando que o sentido anti-horário é positivo, então nós teremos que o momento M, o momento total na base, menos os demais momentos. Os demais momentos serão calculados como F1 vezes Y1. Tá? E o segundo momento será F2 vezes Y2. E o terceiro momento? O terceiro momento será F3 vezes Y3. Logo, escrevendo aqui, nós tínhamos soma de momento igual a zero. Primeiro momento, M, que é o momento da reação de apoio. Os demais momentos, todos os demais momentos, M1, M2 e M3, eles são no sentido horário, então são negativos. Então será M menos Y1 F1 menos Y2 F2 menos Y3 F3, essa soma será nula. Ou o momento total, ou o momento na reação de apoio, ele será o produto de F1 vezes Y1 mais o outro momento, que será o Y2 F2 mais o terceiro momento, que será Y3
F3.